Olá, hoje eu vou falar contigo sobre o minimalismo, mas é importante eu diferenciar antes para você o minimalismo do fato de ser muquirana. Quem é minimalista não é muquirana, apenas pensa lá na frente, pelo menos é o que se espera, né? E eu vou falar também sobre a minha experiência, porque atualmente eu tenho 28 anos, tenho meu carro próprio, minha casa própria, meu comércio e tô constantemente ali em transição. Mas, pelo menos há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava divorciada, tinha uma filha para criar, aliás, tenho uma filha para criar, porque a minha filha hoje vai fazer 3 aninhos. E ela foi o ponto, ela foi a virada de chave na minha vida e na minha perspectiva. Acho um exagero quando eu falo que minha filha mudou muita coisa na minha cabeça, mas mudou mesmo, porque antes dela eu realmente não tinha perspectiva alguma. Antes dela estava tudo bem se eu morasse com meus pais, um quartinho pequeno e talvez até sem conforto. Eu não precisaria de mais do que isso. Mas depois que ela nasceu, eu comecei a me preocupar, porque eu precisava de privacidade para educar minha filha, porque os avós, por melhor que eles sejam, eles acabam sim interferindo na criação do seu filho. E a casa passou a ser uma necessidade para mim. E eu pensava muitas horas, como é que eu vou conseguir uma casa? Se eu tô começando um comércio, se, sei lá, antes, né, empregada, eu não ganhava tão bem assim, eu não tinha perspectiva de como eu poderia dar o pontapé inicial, mas eu tinha um carro. E aí um carro é um grande exemplo de como eu não tinha perspectiva, porque quem estuda o mínimo de economia sabe que carro é um passivo. Ele não faz você ganhar dinheiro nenhum. Ele só, né, tira dinheiro de você e tende a desvalorizar. Mas tendo filha, eu entendia, sim, eu preciso de um carro por causa dela, mas talvez não precisa ser sei lá, uma BMW nesse momento da minha vida que eu não tenho. Eu não vou mostrar o que eu não tenho. E o minimalista, ele sabe disso. Você não precisa mostrar para ser. Mas você sabendo o que você tem, você se preparando financeiramente, isso é o suficiente. Já conheci muitos minimalistas que vivem numa casa simples e tem vários terrenos em outros lugares que geram renda para ele. Então, é uma questão de prioridade. E nós vivemos numa sociedade muito superficial nesse sentido. E aí, bom, eu vou resumir para que o vídeo não fique tão longo. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a minha prioridade naquele momento era ter uma casa. E aí eu dei o carro que eu tinha na época como entrada na minha casa e também fiz, né, um empréstimo, mas não era um empréstimo tão alto, era só para complementar, porque o carro ele entrou como valor da tabela FIP. E comprei uma casa pronta que talvez não me desse problemas, né, futuramente, me incomodando com obra, com pedreiro, questões assim. Eu não queria me incomodar. E aí comprei minha casa. Talvez eu não tenha feito um negócio tão bom no sentido de que se eu tivesse pesquisado um pouquinho mais, eu teria encontrado uma casa talvez mais bem localizada. E aí eu preciso falar de uma questão importante, que talvez muitas pessoas não falem, mas eu me propus a trabalhar muito mais do que eu esperava. E no começo eu perdi muitos momentos com a minha filha. E isso me dói, mas eu sei que tinha um motivo para isso. Por quê? Na temporada, como eu vivo num lugar que é litorâneo, nosso movimento maior é na temporada, eu trabalhava ali das 7 praticamente até a meia-noite e às vezes um pouquinho mais. A única folga que eu tive foi, né, acho que no Natal, no dia 25 que eu fechei e resolvi ir pra praia com a minha filha. Mesmo assim, cheguei de noite e ainda abri um pouquinho o meu comércio, né? Então, talvez nesse processo eu não posso mentir para você de que vai ser perfeito. Não vai, você vai perder alguns momentos, mas lá na frente você vai. E aí vou dar alguns exemplos de coisas que eu fiz e que eu faço, mas que não eram à toa, não era, né, porque ser muquirana
mas sim por ser minimalista. Por exemplo, lata de refrigerante, de cerveja que eu vendia no meu comércio, ou que eu tava indo para casa e eu encontrava no caminho, eu juntava, né, fazia ali a reciclagem e vendia. E nos momentos de aperto financeiro aquilo me rendia um dinheiro legal, e ainda me rende um dinheiro legal quando eu tô precisando. Aí outras coisas. Na minha casa eu tenho o armário de cima que eu comprei na Shopee e paguei super em conta. O meu guarda-roupa paguei super em conta também pela Shopee. Preferi comprar pela internet porque era mais barato e aí eu só tinha o custo ali de montar. Mas o armário debaixo da pia eu não fiz até hoje, porque eu quero fazer planejado e assim, eu procuro ter menos coisa possível e as coisas que eu tenho são coisas úteis, que fazem sentido. Por exemplo, na minha casa eu tenho só os móveis que de fato eu preciso e eu vou usar. Eu tenho um guarda-roupa, mas eu não tenho um guarda-roupa e uma mesinha no meu quarto que não faça sentido, porque a mesinha vai ficar ali inútil. Não, eu como minimalista não faço isso. Eu prefiro ter coisas que sejam úteis. Roupas, eu não tenho um guarda-roupa cheio de roupa pra mim que eu não vou usar, porque eu nesse momento da minha vida passo a maior parte do tempo trabalhando. Então eu tenho ali umas 4, né, blusa, daí 2 casacos, um tênis e um chinelo. Acho até que eu poderia ter uma sandália, porque às vezes eu quero sair e isso me faz falta, então tá nos meus planos comprar uma sandália. Mas eu desapeguei de muita coisa. E o maior exemplo que eu posso dar da diferença entre ser minimalista e ser muquirana, por exemplo, eu sou extremamente minimalista, mas tem uma coisa que eu não consigo abrir mão, porque eu não sou boa nisso, que é de ir até um salão de beleza e fazer minha sobrancelha. Por exemplo, agora eu já sei que essa semana eu tenho que ir no salão e fazer minha sobrancelha. E ali é um valor que eu pago e assim, pra mim tá ok. Eu sei que aquilo me aumenta a minha autoestima. Eu não conseguiria fazer igual a mulher faz no salão pra mim. Então, ser minimalista não é necessariamente ser muquirana, né? E eu entendo algumas coisas, tipo, como eu sou sozinha, comer bem tá ok pra mim. Às vezes eu me permito gastar um pouquinho mais pra comer bem. Por exemplo, esses dias eu comprei, né, esse cream cheese da Catupiry e amei. Então, para finalizar e também te dar uma dica, né, talvez de finança, se você sente que você não tá num momento legal, você tem uma filha ou um filho ou mais, eu não acho que está tudo perdido para você. Mas eu acho que o seu filho e a sua filha deveria ser um combustível para que você acelere o seu carro. Quando você se propor a ter e conseguir estratégias para conseguir mais dinheiro com um objetivo, porque economizar sem ter um objetivo não faz sentido, tá? Economize sim, mas tenha um objetivo bem claro em mente. Eu vou economizar, sei lá, para me aposentar. Eu vou economizar para dar uma vida confortável aos meus filhos. Então não importa onde você esteja hoje, não importa. Mas eu tenho certeza que se você souber e tiver clareza de onde você quer chegar, você vai conseguir. Eu ainda tô no caminho. Eu queria poder falar bem mais, porém tem um tempo pro vídeo e se vocês gostarem, talvez eu venha e faça outro vídeo, talvez com um roteiro, porque hoje simplesmente eu tava inspirada querendo falar e com o tempo parei e gravei. Não me arrumei, não arrumei cenário, sabe, mal penteei meu cabelo, porque eu senti que eu tinha que falar isso. Que é importante você saber que você tem potencial. Não existe ninguém que não tenha esse potencial, mas existem pessoas que ainda não despertaram esse potencial. Eu acredito muito na lei da atração e gosto também de ver alguns vídeos aqui no YouTube voltado para a lei da atração. A Betty Russo é um exemplo de alguém muito edificante nesse sentido. E eu colocaria alguns nomes, assim, tipo pastores e padres que eu gosto de ver, mas não quero que esse vídeo se prenda à religião. Então, por hora, eu acho que eu não vou fazer. Então, se você tem alguém para recomendar que te inspirou ou que você acha que pode inspirar alguém, deixe aqui nos comentários para que mais pessoas vejam e se inspirem.
Se você tem algum comentário a fazer, deixe também nos comentários, porque eu vou com certeza ler e te responder e vou adorar essa troca positiva. Por hora, muito obrigada, tá? E não se esqueça, você consegue, você só precisa dar o pontapé inicial, tá? Não fique preocupado em mostrar para os outros, fique preocupado em construir sua própria trajetória e tornar ela o mais confortável possível para você, tá? Porque às vezes o que eu espero da minha vida não é o que você espera para a tua vida. E o que eu realmente espero é que você consiga alcançar o que você espera da sua vida. Obrigada!